Graça e paz, povo de Deus! Bom estarmos juntos mais uma vez aqui no nosso Amar Pod, o podcast da Igreja Amar. Hoje o nosso 22º dia da nossa série, A Igreja, o Corpo de Cristo. Hoje nós estamos aí entrando na 4ª semana da nossa série e a semana começa com o tema As Funções da Igreja. Esse foi o tema da mensagem pregada ontem no culto. E hoje nós vamos ter o tema aqui, o tema do nosso devocional de hoje é os dons espirituais. E é muito importante que você esteja acompanhando todos os devocionais anteriores para você ter aí a compreensão do todo, porque esse devocional do dia ele é só uma parte dentro de um todo. E é muito bacana a gente poder ter o conteúdo todo para poder ter a compreensão de tudo aquilo que a gente está ministrando nesses dias aqui. Tem sido uma bênção podermos crescer e caminhar aqui nesse devocional. Seja bem-vindo, eu sou o pastor Denis Figueiredo e juntos nós vamos falar um pouquinho hoje nesse 22º dia sobre os dons espirituais. Então vamos lá. Bom, a igreja ela é o corpo de Cristo, como a gente vem comentando aqui, esse é o tema principal da nossa série, né? E como corpo de Cristo ela deve funcionar na semelhança do corpo humano, como a gente costumou comparar aqui nessa série toda. Por isso o corpo de Cristo dando uma alusão ao corpo humano. Dentre tantas coisas, tantas partes que o corpo humano tem, nós temos a cabeça, né? E na nossa figura de linguagem usada pela Bíblia, Cristo é a cabeça da igreja, a mente pensante de todo o processo, e nós somos os membros ou partes desse corpo. Então, assim como no corpo físico, cada membro tem uma função, no corpo de Cristo da mesma forma acontece. Todo cristão, ele deveria saber qual é o seu papel, qual é a sua função no corpo, né? E aí fica uma pergunta aqui, você sabe qual é a sua função no corpo de Cristo? Você sabe qual é o seu papel no corpo de Cristo? Eu particularmente recomendo que você faça um estudo dos textos que falam dos dons espirituais, até para aprofundar sobre esse tema e sobre essa matéria. Aí você tem aqui, eu vou citar alguns textos para você depois acompanhar, não vou ler todos eles aqui, mas só para que a gente possa refletir um pouco e você depois possa estudar um pouquinho mais Romanos 12, do versículo 3 ao 9, 1 Coríntios capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, muito interessantes esses textos, Efésios capítulo 4, 11 ao 16 e 1 Pedro também 4, do 10 ao 11. São textos aí básicos que tem ali o assunto dos dons espirituais, né? Mas nós vamos ver aqui pelo menos 3 características do funcionamento dos dons no corpo de Cristo e isso vai trazer um pouco de luz para o que a gente quer compartilhar aqui sobre esse tema hoje, porque a gente sabe que é importante, né, saber o nosso lugar no corpo de Cristo, amém? Então veja bem, existe um texto em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12, que diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, né? Então, da mesma forma que muitos membros unidos constituem um só corpo, assim também a respeito de Cristo e a sua igreja, poderíamos acrescentar aqui, né? O corpo de Cristo ele funciona em unidade, não tem como o corpo ser corpo por meio das partes apenas, né? Individualmente. E os dons devem se manifestar no conjunto do corpo de Cristo de uma forma maravilhosa. O que faz a unidade do corpo é a obediência e a ligação com a cabeça. Não tem como a gente estar unido ao cabeça e não estar unido às outras partes do corpo. Esse é um fato que a gente precisa absorver aqui. Há pessoas que querem ser cristãs, mas sem a igreja. E eu até entendo que existam pessoas que saíram da igreja por conta de decepções que passaram, por conta de situações constrangedoras que às vezes acontecem dentro de algumas igrejas, até por conta de escândalos e dificuldades, lutas que passaram ali no contexto de igreja, sofreram até abusos espirituais. A gente entende isso. A gente não somente entende, como a gente também compreende que a reação da pessoa, às vezes, a não querer ir para a igreja é uma forma dela também não querer mais sofrer. Porém, a gente aconselha que a pessoa procure uma igreja séria, um povo que
estar preocupado com a pessoa, com um ser humano em si, porque existem muitas igrejas sérias e podem servir, né, de ponte para que você possa se voltar para a igreja e estar de volta congregando. Agora, tem pessoas que estão aí contra a igreja, que são pessoas que realmente se desviaram, estão fora da igreja porque realmente se voltaram contra a igreja do Senhor, né? Aí outro caso, tem pessoas que estão assim nessa situação, mas esse não é o meu foco aqui. O meu foco é dizer para você que de repente está afastado da igreja, não tem congregado, não tem buscado, e eu creio que você seja uma pessoa que está buscando, que tem um coração sincero, que deseja estar na presença de Deus, mas eu quero te encorajar a estar junto, conectado com uma igreja, na atividade da igreja, porque isso é importante. Não tem como você estar conectado com a cabeça e ao mesmo tempo não estar conectado com o corpo, porque uma coisa depende da outra. É uma coisa que muitas vezes a gente vê assim, biblicamente, em relação a isso, não tem condições, não tem como você ter uma base bíblica para apoiar. Você está sendo um cristão ou um filho de Deus desconectado de uma igreja local. Isso não existe uma base bíblica para isso, né? Há pessoas que acabam indo por esse caminho. Ser cristão, na verdade, é justamente o contrário, é fazer parte do corpo de Cristo. E esse corpo de Cristo, ele tem uma conexão com outros membros e com a cabeça que é Cristo. Então, cada cristão deve participar de um grupo, deve estar unido a esse grupo, estar exercendo seus dons espirituais, recebendo ajuda e também o trabalho e o serviço de outros irmãos, porque a gente dá e recebe, né? A gente é abençoado pelo que os outros fazem e nós abençoamos outros com os nossos dons. E a Bíblia diz que somos membros uns dos outros, né? A gente já comentou isso aqui em outro momento. Então essa é uma questão. Outra questão que a gente precisa entender aqui como característica do funcionamento dos dons no corpo de Cristo é que há uma diversidade, né? E às vezes as pessoas pensam que deve haver na igreja uniformidade, e não. Na verdade, Deus não nos criou em série para que a gente seja um uniforme. Imagina uma escola com todos os alunos vestidos com a mesma roupa, com a mesma cor de roupa, mesmo, né? Então, assim, não é isso que Deus projetou. Deus, ele criou a igreja e ele estabeleceu a igreja com essa diversidade de pessoas, de dons, de características, né? E o texto bíblico de 1 Coríntios 12, do versículo 4 ao 6, diz assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Então, há uma diversidade muito grande, não somente de dons, né, mas até mesmo das características das pessoas. Cada pessoa tem uma característica diferente. E nessa nossa diversidade, nós nos unimos. Nessa nossa diversidade, nós nos completamos. Essa é a ideia. Então, esse é o propósito de Deus, que haja realmente diversidade. Deus quer isso, Deus projetou isso. Há muitos membros no corpo de Cristo, o que implica muitas funções. O povo tem uma tendência de ressaltar os dons mais espetaculares, aqueles mais emocionais, mas a Bíblia apresenta pelo menos 24 dons: profecia, serviço, ensino, exortação, contribuição, presidência de uma determinada situação, misericórdia, dom de amar, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dom de curar, de fazer milagres, de discernimento de espírito, variedade de línguas, interpretação de línguas, os dons voltados para os apóstolos, para os profetas, para os mestres, para quem faz socorro, para quem governa, pastor, evangelista, falar a palavra de Deus. Além de tudo isso, o funcionamento natural do corpo de Cristo mostra que há muitas outras funções, porque nem tudo é só dom, às vezes tem funções, e cada uma dessas funções faz com que o corpo de Cristo ele funcione e tenha o seu crescimento saudável, não é? O mais importante é saber que somos membros de um só e único corpo, e precisamos servir uns aos outros nesse corpo.
Nós precisamos encontrar a nossa função. O corpo humano, além de todos os órgãos que ele também tem as células, que são bilhões de células num único corpo humano, e todas elas têm o seu papel, às vezes até igual ao de outras, né? Mas cada uma tem o seu papel individual e ela tem que desempenhar, porque se uma célula não faz o seu papel, ela prejudica o corpo. Então a gente tem essa diversidade, mas todos nós trabalhamos e cooperamos para o mesmo corpo, certo? Um terceiro aspecto aqui, uma característica dessa questão do corpo é a interdependência, não é? Assim como no corpo humano cada membro depende do outro para funcionar, na igreja também existe esta interdependência. Nós não somos independentes, né? É diferente, independente. Interdependência fala de correlação, de reciprocidade, de dependência, de mutualidade, de solidariedade. Por exemplo, somos diferentes, mas não somos independentes um do outro. Dependemos uns dos outros e por causa dessa dependência nós estamos ligados. Há uma relação entre nós, né? Somos diferentes, mas cooperamos uns para com os outros. O texto de 1 Coríntios 12, versículo 20 e 22 diz assim: o certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão: não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés: não precisamos de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Então a gente percebe aqui que é uma realidade. Todas as partes são diferentes, mas elas são necessárias para o corpo de Cristo. Há irmãos, sabe, que se utilizam dos dons espirituais fora da igreja, atendendo pessoas individualmente, sem levá-las a participar da igreja, sabe? E assim, alguém pode pensar assim: mas tem que pensar no reino de Deus. Sim, e eu creio nisso, que a gente tem que pensar no reino de Deus, mas todas as nossas ações que tem a ver com os nossos dons, com os nossos talentos, deve levar as pessoas a também se conectarem como o corpo de Cristo, assim como nós. Então, os dons devem funcionar onde há outros dons, para que haja mais discernimento e interdependência ainda maiores. Precisamos uns dos outros. Você pertence a uma igreja local? É uma pergunta que eu faço aqui. Está exercendo o seu dom? Outra pergunta. Você está recebendo o benefício do dom de outras pessoas pelo contato que você está tendo com as pessoas da igreja? Bom, se você não pertence à igreja, você não somente não está recebendo, como você não está dando uma parcela da sua contribuição no reino de Deus, entende? Então é tempo de você pensar, de cada um de nós pensarmos aqui da importância, da grande importância, poderia até trazer até um negrito aqui, da grande importância que é fazer parte da igreja local, de uma igreja, de um grupo de pessoas que se reúnem com a finalidade de adorar a Jesus. Então, eu faço votos aqui, que você, ao ouvir esse texto aqui, você reflita sobre a sua condição. E com muito amor eu digo para você: não deixe de fazer parte de uma igreja. Não é só ir num culto, não é só ir numa oração, só ir numa programação, mas fazer parte, se sentir parte desse projeto que é a Igreja do Senhor, o corpo de Cristo. Eu gostaria de orar pela sua vida, orar por nós, para que Deus possa abençoar a sua igreja onde nós estivermos reunidos em nome de Jesus, amém? Nós oramos nesta hora, Senhor, e pedimos que a tua graça possa alcançar o coração do meu irmão, da minha irmã que está me acompanhando aqui nesse devocional, Pai. Eu quero te pedir, Senhor, que cada cristão saiba e exercite o seu dom espiritual, saiba qual é o seu dom e exercite esse dom espiritual no contexto da igreja local, como é o ensino da tua palavra, Pai. Eu oro para que a igreja do Senhor ela seja madura espiritualmente, que tenhamos uma grande diversidade de pessoas exercitando seus dons, seus talentos, pessoas comprometidas com o reino do Senhor. Pai, eu oro para que o Espírito Santo use a vida de cada uma pessoa, Senhor. Usa a minha vida, usa a vida de cada um daqueles que estão nos acompanhando neste momento, para que possamos trazer uma contribuição para o reino de Deus, uma contribuição no sentido de fortalecer a igreja, de abençoar a vida, de alcançar pessoas para Jesus. Pai, nós te pedimos isso, Senhor. Faça com que sejamos, Senhor, protagonistas, Senhor, na história da igreja nesse novo século, Senhor. Abençoamos a vida de cada um dos irmãos que estão acompanhando esse
nesse devocional e te pedimos que o Senhor continue cuidando e abençoando a vida dos teus filhos, Pai. Nós oramos nesse momento, Senhor, gratos por tudo que o Senhor tem feito e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, nós vamos ficando por aqui e amanhã tem mais, se Deus quiser. Fique na paz, um grande abraço, fui!